fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha, Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho pra você. Deus fará um caminho pra você. Como vai, povo? 100%. 100% alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui e eu gostaria de te convidar para que possamos dividir um trecho da palavra do nosso Deus que se encontra lá no livro de Josué. O capítulo é o capítulo de número 3. Nós leremos os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial.
e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Na verdade, nós lemos aqui até o versículo 5. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti mais uma vez para Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, venha lançar luz, Senhor, sobre o nosso entendimento, para que possamos aprender de Ti, para que possamos extrair da Tua palavra ensinamentos, Senhor, para a nossa vida, para a nossa caminhada. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o que há de difícil, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, aí eu não falo só para nós, no sentido de igreja, de primeira igreja presbiteriana em Queimados, da minha casa, da minha família. Estou falando de nós como humanidade, O que há é o ineditismo. Tudo novo, tudo diferente, portanto, tudo muito estranho. E essa estranheza nos tira da zona de conforto, causa ansiedade. Muitos começam a experimentar uma tristeza. E eu gostaria de dizer para os irmãos que os remédios encontrados, ou pelo menos o remédio encontrado para esse momento que nós estamos vivendo, é amargo, o isolamento. Nós não fomos acostumados a isso. E aí cada um confinado na sua casa sente o peso desse momento, ainda muito maior sobre os seus ombros. Aí o Senhor nos chama a atenção a respeito de como nós devemos enfrentar esse momento estranho, esse momento novo que se apresenta diante de nós. A incerteza de como será o amanhã, de como as coisas vão se desenrolar. As pessoas não sabem se vão continuar empregadas, as pessoas não sabem se vão ter recurso financeiro para o mês que vem, se vão conseguir pagar as suas contas. Com relação à saúde, as pessoas andam amedrontadas com respeito à sua própria saúde, à saúde dos seus entes queridos. Tudo isso nos assola agora. Quando a gente pensa, e aí a gente pode pegar o exemplo da própria igreja. A nossa igreja é uma igreja que vai completar 70 anos ano que vem. Estamos às portas do nosso aniversário, agora dia 1º, de 69 anos. Isso está nos acontecendo, aquilo que era inimaginável. Na história da igreja, a igreja vai fazer quase 70 anos, nunca houve um momento como esse, de portas fechadas. Nós vamos completar daqui a pouco um mês de igreja com portas fechadas, de templo com portas fechadas, uma celebração da Páscoa fora do nosso endereço. Isso tudo é muito diferente, tudo muito novo, Esse nosso contato por aqui também, E aí nós estamos precisando nos reinventarmos a cada momento, darmos passos que nunca foram dados, andarmos numa direção em que nós não sabemos como será o final desse destino que nós estamos
dando passos, muitas vezes passos inseguros, incertos. Portanto, a palavra do Senhor, ela sempre nos socorre, né? E mais uma vez a palavra do Senhor vem ao nosso encontro para nos socorrer, para nos aliviar, para nos abençoar. Como nós devemos cuidar desse momento? Como nós devemos lidar com essa situação de ineditismo, onde tudo é inédito, tudo é novo, tudo acontece pela primeira vez? Bom, irmãos, devemos cuidar da nossa vida espiritual. Porque se nós cuidamos da nossa vida espiritual, se nós tratamos da nossa vida espiritual, então nós nos sentimos fortalecidos para enfrentarmos as dificuldades. O medo ainda continua, lógico, o medo faz parte, né, da experiência humana. Mas ele estará sempre sob controle quando cuidamos da nossa vida espiritual. E aí, a partir do texto que nós lemos, nós vemos aqui o ensinamento de Deus lá para o povo naquela época e para nós hoje também. Aquele povo era uma geração que estava experimentando o novo. Essa geração não foi aquela geração que atravessou o Mar Vermelho, que viu Moisés, não é, dizer a eles, marchem, e marcharam, e ao marcharem experimentaram do agir de Deus e o mar se abriu. Essa geração não. Essa geração que experimentou o Mar Vermelho ficou toda no deserto, justamente porque mais adiante deixou de confiar no Senhor, deixou de cuidar da sua vida espiritual, de tratar o seu coração aos pés de Deus, abandonou aquilo que era a promessa do Senhor, não confiou, portanto, ficou estagnado, paralisado. Um povo estagnado, um povo paralisado, uma geração toda cai diante da falta de disposição, diante da desobediência, diante da falta de maturidade espiritual. Esse povo aqui é um povo que vai experimentar agora o novo. Atravessar o Rio Jordão tinha um significado muito grande, era um paradigma, né? Ele estava lá, era um rio caudaloso, naquela época do ano principalmente, né? Dizem os estudiosos que aqui, por onde eles passaram, a barranca do rio tinha mais ou menos de 13 a 15 metros de altura, quer dizer, algo que para o homem era intransponível. Mas como atravessar esse rio? E o simbolismo disso tudo? Do outro lado, povos muito bem estabelecidos, há anos estabelecidos naqueles lugares, gente fortemente armada, gente que por estar estabelecida ali, estava estabelecido em fortalezas, povos guerreiros e gigantes também do outro lado do rio. Tudo isso o povo teria que enfrentar. Mas como enfrentar tudo isso? Bom, vencendo o medo aqui dentro em primeiro lugar. A gente nunca vai vencer lá fora se a gente não conseguir experimentar a vitória aqui dentro. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não vai vencer os desafios que estão diante de nós se a gente não conseguir obter vitórias. E vitória dada pelo Senhor dentro do nosso próprio coração. Diz o salmista que nós devemos confiar no Senhor no momento da tribulação. Provérbios diz que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Então essa vitória interna, essa vitória no coração, ela precisa ser estabelecida para a gente poder enfrentar bem as adversidades que se apresentam diante de nós. Bom, a palavra do Senhor então nos ensina, diante do desconhecido, devemos cuidar da nossa vida espiritual. Versículo 5, do versículo 4, ele diz assim, para que nós possamos caminhar, né, por tal caminho que nunca passamos antes. Nós nunca passamos por esse caminho que nós estamos passando agora. Essa pandemia trouxe uma situação nova para toda a humanidade. Não tem um filósofo vivo, não tem um doutor vivo, não tem um teólogo famoso vivo que tenha experimentado isso para nos oferecer, então, uma receita. O que nós estamos experimentando agora? Estamos experimentando
a partir do próprio tratamento de Deus, nos fortalecendo para nós avançarmos. É um caminho novo, como era um caminho novo lá para aquele povo diante do Rio Jordão. Não havia um caminho pré-estabelecido, nunca ninguém tinha passado por ali, pés não haviam então aberto aquela senda. Não. No versículo 5 ele diz assim, Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer dizer, o futuro depende da nossa postura agora. Amanhã Deus fará maravilhas, amanhã pertence a Ele, amanhã o mesmo Deus que está no controle agora estará no controle, amanhã. Mas acontece que hoje nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, devemos nos santificar agora, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor estará cuidando da minha vida e da tua também. Confiar na palavra de Deus é fundamental, ter ouvidos para ouvir. No versículo 9 ele diz assim, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor, o vosso Deus. Quer dizer, nós devemos nos aproximar ainda mais do Senhor, não é momento de nós nos afastarmos. Josué diz assim, agora é o momento da gente estar aqui, né? Agora é o momento de nós nos achegarmos diante do nosso Deus para ouvirmos a sua voz. Terça-feira, não abra mão, não fique em casa fazendo outra coisa, você está em casa, você pode e deve se achegar para ouvir a voz de Deus. Na quinta, no domingo pela manhã, no domingo à noite, ouça a voz de Deus. Isso que você está fazendo agora. Vamos nos achegar e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É a palavra de Deus que nos fortalece. É ela que trata o nosso coração no tempo chamado hoje. É assim que nós vamos nos santificar para que possamos experimentar as maravilhas que Deus tem para operar e irá operar em favor de cada um de nós, de todos nós, no dia de amanhã. Como fez lá com aquele povo. Uma outra verdade e que a gente tem que ter em mente o tempo todo é que se encontra no versículo 10. Josué chama o povo e diz, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, quer dizer, todos os inimigos, tudo aquilo que confere, então, problema para nós, tudo isso será resolvido por Deus, está na mão dele, sabe? Mas o que deve trazer tranquilidade ao meu coração e o teu coração também agora, a respeito do que será o dia de amanhã, o nosso emprego, como nós vamos pagar as nossas contas, tudo isso, é que o Senhor está do nosso lado, Ele está no meio do seu povo, Ele está conosco. Jesus Cristo diz assim, e aí a gente não pode esquecer disso, Jesus disse que estaria conosco lá na grande comissão, não é? Depois de ressurreto, antes de ser assunto ao céu. Ele diz assim para os seus apóstolos, seus discípulos, e diz para mim e para você também, e diz agora de novo, independente das circunstâncias, eis que estarei convosco sempre, até a consumação do século, independente das circunstâncias. Essa palavra não valeu até o dia em que a pandemia tomou conta do mundo. Essa palavra continua vigente na minha vida, na tua vida também. As palavras de Cristo não caem por terra, o operar de Deus não cai por terra. Jesus Cristo, na Santa Ceia, ele disse, fazer isso em memória de mim, uma ordem. E esse projeto de Deus em Cristo Jesus para a minha vida e para a tua não fica paralisado de acordo com as circunstâncias. Ora, deixaremos de participar na mesa do Senhor porque a pandemia tomou conta do mundo. Na realidade espiritual as coisas continuam do mesmo jeito. As ordenanças de Cristo para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja continuam vigentes.
Hoje nós temos os meios, os mecanismos para continuarmos juntos, para a igreja continuar avançando, para continuarmos comunicando. Portanto, para que a comunhão continue, a comunhão continue. Qual é o cerne da comunhão da igreja? A mesa proposta por Cristo, a Eucaristia, o pão, o cálice, o símbolo do corpo do Cordeiro de Deus, o símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Tudo isso continua. São verdades que são inegociáveis, são verdades que não perdem a sua cor, não desbotam, não se ofuscam ao sabor dos acontecimentos históricos. O Senhor, o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas, hoje nos dá essa tecnologia, essa capacidade de nós estarmos unidos a despeito da distância geográfica e física que há entre nós. Ele é quem fará o caminho. Quer dizer, como que nós vamos chegar lá do outro lado? Como nós vamos chegar ao destino? Como se dará tudo isso? Ninguém nunca viu, ninguém nunca experimentou, ninguém atravessou, ninguém volta para contar uma história para nós, ninguém volta para deixar uma cartilha para que nos oriente, ninguém. Bom, o Senhor mesmo, Ele nos deu o norte, o horizonte, Ele nos deu a sua própria palavra. Eu não preciso que ninguém apareça agora com outra coisa, com outro mapa, com outra bússola. Nós temos aqui, então, o nosso norte, na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Não é a opinião humana, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Versículo 11, ele diz assim: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus ali, né, no meio do povo. Ela passa diante, ela passa primeiro, é ela que abre o caminho, é Deus que faz o caminho onde não há caminho. É Ele que abre caminho, é Ele que faz caminho para a tua vida, para que depois eu coloque a planta do meu pé, para que depois eu coloque toda a minha energia, toda a minha vida, toda a minha expectativa, todo o meu conhecimento, toda a minha capacidade, mas num caminho que foi aberto por Ele. Lá nos versos 15 e 17, ele diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Entraram primeiro, tocaram os pés primeiro, a arca, símbolo da presença de Deus, o próprio Deus abre o caminho, depois ele permanece ali até que o último passe a pés enxutos. É o Deus que abre o caminho, continua e permanece conosco no meio do caminho. Ele não só abre o caminho, mas vai conosco. Ele não só abre o caminho e vai conosco, mas ele permanece ali até o final da travessia, até que o último experimente a chegada do outro lado muito bem seguro. Eu gostaria de dizer para os irmãos que é esse Deus que se faz presente conosco agora, nesse momento. É esse Deus que permanece conosco, que está no controle de todas as coisas, e não é um dado histórico, por mais difícil e delicado que ele seja, né, que vai tirar de nós a condição. A condição de igreja de Cristo continua confiada na palavra do Senhor. Não mudou nada, muita coisa mudou, muita coisa se transformou. Muitas experiências hoje são novas, é verdade, mas o que é essencial, o que é eterno,
isso permanecerá para sempre, para a minha vida e para a tua também. Então, irmãos, como nós vamos, diante do desconhecido, cuidar da nossa vida espiritual? Confiando na palavra de Deus, tendo ouvidos para ouvir a sua voz. Não devemos temer, porque Deus está conosco. Devemos continuar confiados nele, porque é ele que abre o caminho. E devemos colocar os nossos pés à disposição do Senhor para a gente poder encerrar a mensagem dessa noite. Nossos pés à disposição do Senhor, as minhas mãos, a minha vida à disposição do Senhor. O que nós temos para fazer, o que nós temos para realizar? Bom, marchar é aquilo que nós devemos fazer. Abrir o rio, como foi abrir o mar, isso é coisa de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer, Ele fará. Mas Ele também nos propõe, vamos colocar o nosso pé, porque o nosso pé a serviço do Senhor, em obediência a Deus, nos levará a bom êxito. Portanto, façamos o que precisamos fazer. Tem que usar máscara? Use tua máscara. Tem que ficar em isolamento? Fique em isolamento. A igreja precisa permanecer, o templo precisa permanecer fechado, trancado? Vamos deixar fechados. A igreja permanece. A igreja continua, nós estamos juntos. Então, irmãos, que nós possamos continuar dessa forma, porque dessa forma nós vamos chegar a experimentar desse cuidado de Deus para nós e sairemos do outro lado muito melhores do que do lado que nós estávamos antes de acontecer tudo isso. Porque Deus disse para o povo, é preciso santificar, porque amanhã farei maravilhas. Do lado de cá, eles se santificaram. O Senhor abriu o caminho, eles atravessaram. Do outro lado, eles experimentaram do agir de Deus. E aí, um povo que do lado de cá é um povo no deserto, do lado de lá se transforma num povo conquistador. Um povo que, liberto por Deus, agora entra naquilo que era a promessa do Senhor para a sua vida, para a sua história. Será assim também conosco. Nós vamos sair dessa situação muito melhores, muito mais fortes do que nós entramos. Isso você, enquanto cristão, isso eu, enquanto cristão, isso eu, enquanto pastor, você enquanto ovelha, isso nós, enquanto liderança espiritual, isso a primeira igreja presbiteriana em Queimados, isso a igreja presbiteriana do Brasil, isso a igreja cristã no nosso tempo. Sairemos muito melhores. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão do Senhor continue a nos guiar. Essa é a nossa palavra para a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanham. Vamos juntos. O Senhor é conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, que nós acabamos de ler a tua palavra, extraímos a tua palavra, ensinamentos para a nossa vida, Senhor, diante, Senhor, do novo, diante daquilo que, Senhor, que para nós é inédito, Senhor, nós cuidamos da nossa vida espiritual, nós nos santificamos, nós ouvimos a tua voz, Senhor. Mais uma vez, Senhor, tu vem até nós para nos lembrar que não estamos sozinhos. Jesus Cristo está conosco, irá conosco. É tu mesmo que abre o caminho, mas permanece conosco na travessia do caminho. É tu mesmo que nos levará a bom êxito, Senhor. Tu mesmo, Senhor das nossas vidas, governante de todas as coisas, Deus forte e soberano. Assim como o povo experimentou, sob a liderança de Josué, naquela época, conquista e vitória, conquistaremos também, Senhor, porque tu estás conosco. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Pelo vale
Jesus.